assim, leia a Bíblia é a fonte, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra, é como se você estivesse conhecendo o coração de Deus ao ler a Bíblia. E não se assuste, viu? Deus revela tudo, Ele não esconde nada. Meu amado, nós estamos estudando a Bíblia, e na semana passada, nós estávamos lendo o livro de Judas, né? Nós já falamos sobre isso. E uma epístola, né? Que um dos discípulos chamado Judas, não, apóstolo Judas, né? Desculpa, nem era apóstolo, é um dos seguidores lá de Jesus também, que naquela dispersão, né? Se converte, nós acreditamos, nós estudamos já o início. E nós estávamos estudando o seguinte, nós paramos aqui nesses versículos, lá no versículo 14, é o livro de um capítulo só, incrível, né? Mas, por quê? O que está acontecendo isso aqui rapidamente? Depois você pode assistir ao anterior, já está lá no canal da igreja, disponível para você. E nós vamos continuar, porque nós vamos ver uma outra carta. Hoje Deus quer continuar falando conosco. Então, olha só, nessa igreja, o Judas, né, ele está comentando, né, que para nós tomarmos cuidado com exatamente isso, com o estudo que estava acontecendo dentro da igreja, com os líderes que estavam utilizando a fé, a boa fé das pessoas que estavam se congregando com eles, ensinando coisas erradas, deturpando a essência da palavra, para se esconder, para tirar proveito da ingenuidade, da fé, da inocência da fé cristã. E aí, nesse versículo 14, nós já lemos várias coisas aqui, nesse versículo 14, nós vimos, no entanto, estava tão feia a coisa, que o Judas chega a comparar o ensino e a atitude daqueles líderes e membros daquela igreja, já existe há 2 mil anos atrás, falando da igreja atual não, que estava pior que Sodoma e Gomorra. E aí no versículo 14, ele vem, olha, destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiedade cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Meu amado, só que é o seguinte, para quem estudou a Bíblia, ou estudou no livro de Gênesis, esse personagem que ele cita, chamado Enoque, deixa eu voltar aqui esse personagem que ele cita aqui, chamado Enoque, que é o 7º de Adão, lá, da geração de Adão, esse personagem Enoque, não tem nada escrito na Bíblia sobre ele, apenas que ele aparece, que ele andou na presença de Deus e que ele foi arrebatado. Então, essa citação de Judas, como a anterior, que nós falamos do anjo Miguel, que lutou contra Satanás, quando o Satanás tentava roubar o corpo de Moisés, acredita-se que são histórias que tem em livros apócrifos. Como assim, Cícero? Meu amado, é o seguinte, se você começar a estudar, na nossa Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que andam em consonância, explicando. Só se você mexer na história, você vai encontrar muitos livros paralelos que não fazem parte da Bíblia, mas se dizem, evangelho de tal, evangelho de um monte de coisa. São livros chamados livros apócrifos. Eu, em nome de Jesus, eu nunca li esses livros, eu não tenho desejo de ler. Só se você me encostar para dizer, você morre, eu não sei. Mas, nas faculdades teológicas, nos cursos de teologia, o pessoal lê por curiosidade, assim, mas eu confesso a você que em 25 anos de cristianismo, eu nunca fui levado a ler. Eu não tenho a menor vontade, mas eu acho legal. Semana passada nós tivemos aqui um pastor, né, que falou, você quer ler? Eu falei assim, não. Você quer ler? Eu falei assim, não. Por quê? Porque eu estou tão agora, como nós cantamos aqui, né, mergulhando no manancial, que eu vou desviar a fé, meu amado, é que eu não quero perder tempo, eu preciso mergulhar nessas histórias, tá bom? Aí, quando tiver um tempo, você pode ler, fica à vontade, se não for desviar a sua fé. Aí, acredita-se, então, que havia um livro de Enoque ali, onde falava, ou era uma tradição judaica, que as pessoas iam contando, e assim por diante, tá bom?
Bom, mas quer saber? Então é o seguinte, então lê Apocalipse. Porque o João teve essa visão que o Enoque está tentando explicar ali. Que o Judas assim, como disse o Enoque. Por que aparece aqui? Porque provavelmente esses livros foram escritos no mesmo período. Talvez o Judas nem tenha lido, tivesse lido essa aqui quando ele escreveu a carta. Porque você pode não acreditar, meus amados. Assim, o Evangelho foi escrito uns 30 anos depois que Cristo morre. E muita gente tem dificuldade de entender isso, Fábio. Então imagina o seguinte, a gente se encontra daqui a 30 anos, nós aqui. Lembra lá daquela história? Nós andamos 3 anos juntos lá no Bom Retiro? Lembro. Escreve aí tudo que você lembra. Cada um escreve. Então, foi mais ou menos assim, guardado as devidas proporções. Teve um momento que o Espírito Santo de Deus inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João a se lembrar das coisas. E eles foram escrevendo. Por isso que temos 4 evangelhos. Tá bom? Mas olha só, o João, quando ele estava preso no Ilha de Pátimos, ele fala assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, se você não vai lá no Enoque apócrifo, vai lá no João, no Apocalipse, é uma coisa. O fato é que o Judas está tentando dizer para você, eu sei que Judas, né, não bota muita fé, porque você já pensa no traíra, mas tem outro Judas, esse é outro. Esse é o irmão do Tiago, que acredita que é irmão de Jesus, literalmente, nós estamos sobre isso. E aí, o que acontece? Meu amado, olha, eu sei que você entra na igreja às vezes, onde você congrega, e você vê assim, mas aquele irmão, eu sei que está fazendo coisa errada. Aquele outro irmão. Você tem que chegar no irmão e falar, irmão, está tudo bem, meu irmão. Você tem que conversar com ele, orar por ele, para que ele deixe essas práticas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você é inspirado para falar com a pessoa, é Deus que quer te usar. Como diz Mateus 7. O irmão pecou, vai lá e fala com ele. Se você conseguir convencê-lo, você ganhou, irmão. Não é para colocar no grupo de oração, ou de grupo de fofoca da igreja, e, o irmão. Não, é para você orar, interceder por ele, tá bom? Se você conseguir fazer isso, você ganhou o irmão. Se não, leva uma testemunha. Eu sei que é difícil fazer isso. E quando você já sabe uma coisa, você não consegue, você já compartilha para o outro. Olha, falando de tal, olha, falando de tal. Quando você menos espera, tem muita gente já julgando, crucificando. E, na verdade, Deus não quer isso. Eu aprendi, sabe o quê? Entre tantas outras coisas, aquele tipo de oração que você faz, Senhor, retira da igreja tudo que não te agrada. E você orou de coração. E aí Deus, tá bom. Então, para retirar, Ele tem que revelar. E quando você ora e você pede para Deus retirar as coisas, Deus começa a te mostrar as coisas. E você começa a ficar irritado. Senhor, aquele cara... Você não orou para Deus te revelar? Agora, você coloca no altar para Deus queimar. E é isso, Ele precisa de mim, de você nesse sentido, né, para praticar a palavra. E a boa notícia é, Jesus, Ele passeia pelo meio da igreja. O Apocalipse diz isso. Ele está vendo tudo. Então, no tempo certo, você pode não acreditar, Ele está preparando outras pessoas para honrá-lo, tá bom? E aí, é o que Judas está falando aí. Então, e lá no versículo 16, ele vai falar o seguinte para esses líderes, volta lá. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, ou seja, desejos carnais, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. É por isso que eu, particularmente, sou contra, nas igrejas, ter um nome no envelope de quem está dizimando. Eu, Cícero, pode me chamar depois de conversar. É assim, o meu não tem nome. Ponto. Mas aí o quê? Mostra para mim na Bíblia que tem que ter. Só que alguns gostam, precisam, então deixa o nome lá.
Paulo falou, se comer aquela carne não faz mal para você, come. Mas se comer aquela carne e fizer mal para o outro, não come. Mais ou menos assim. Então, se é legal ter o nome, tenha lá, certo? Mas você não tem que ficar julgando ninguém. O fato de você dizimar na igreja não te faz ter mais autoridade que ninguém. E é isso que a gente não entende. O fato de você vir na igreja todo dia trabalhar, não te dá mais autoridade daquele que vem uma vez por semana. Mas nós queremos tomar conta, queremos deixar nossa marca. E aí, toma muito cuidado. Por quê? Porque nós aprendemos que você tem que vir e fazer tudo por amor. E o Deus de amor vai te recompensar. Para você não ficar jogando na cara dele, ele te devolve 10.000 vezes mais. É assim que funciona. E essas pessoas naquela época, né, agora não, há 2.000 anos atrás, estavam lá líderes, interesse pessoal em liderança, um monte de coisa. E aí, o Judas fala assim, olha só, ele fala, mas você, olha que lindo, ele fala assim, ó, mas vós, amados, olha, ele fala, mas vocês, né, porque o Judas está escrevendo, carta de Judas, tá, cortadinho em Apocalipse, você que chegou agora, mas o Judas está escrevendo para os irmãos da igreja, porque no início ele fala assim, se você lembrar, ele fala assim, olha, eu queria tanto falar para vocês, eu queria escrever uma carta falando sobre a salvação, mas eu senti de Deus fazer essa carta para exortar você sobre algumas coisas que estão acontecendo aí, que chegou a mim. Isso há 2.000 anos atrás. Ensinos errados, que estão desviando as pessoas, enfraquecendo as pessoas na fé, e líderes que estão ali, se prevalecendo das ideias erradas, onde tudo pode, eles estão vivos, porque se o salário da morte, se o salário do pecado é a morte, eu estou pecando, estou vivo, então eles começam a colocar em xeque a palavra de Deus, mas Deus, o Judas fala, olha, Deus está no meio, Deus vai prestar conta. Eles vão prestar conta para Deus. E aí, ele fala assim, ó, mas vocês, amados, lembra da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Aí, você fala assim, Cícero, mas há 2.000 anos atrás, eles já estavam achando que era nos últimos tempos. Imagine agora, 2.000 anos depois. É o último dos últimos. E onde tiver o homem, tem o sinal da imperfeição. Por quê? Porque nós já estudamos, aprendemos isso, mas é bom relembrar, você, não é sua esposa, você, não é sua irmã, você é um vaso que Deus está preparando como vaso de honra. Então, Ele vai permitir que você passe por algumas situações para fortalecer você, porque Ele conhece o coração e Ele quer te usar na obra dEle. Então, meu amado, não permita, e fique esperto quando você se levanta, porque o diabo se levanta para tirar o seu porto seguro. Então, você fica muito atento, tá bom? E aí, olha só, o Judas fala assim, esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. É interessante que você precisa se edificar, ó, edificando-se a vós mesmos na vossa santíssima fé, quer dizer, oração, Espírito Santo. E aí, não estou falando aqui, então eu tenho que orar em línguas, nós temos que estudar sobre isso. Eu tenho dom do quê? Dom de línguas, dom de orar, dom de cura. Vamos estudar para você entender que o dom é uma arma, uma ferramenta que Deus ele concede aos filhos dele que estão trabalhando para ele. Então é o dom de Deus que ele dá a hora que ele quiser, para quem ele quiser, da maneira que ele quiser, tudo para a edificação do reino. Então nós temos que nos apropriar disso e nós vamos voltar a estudar, porque ainda existe isso. Mas por que você quer algo sobrenatural se você não faz o básico, o natural? Então, assim, se tem arma disponível, vamos utilizar, vamos aprender, vamos conhecer, certo? E é isso, cuidado, tá, pessoal? Porque as pessoas, tudo que acontecer na igreja, que não te levar aos pés da cruz de Cristo, ao arrependimento, a sua submissão total a Jesus, tem alguma coisa errada, tá bom?
Porque em todos os assuntos polêmicos, Jesus vem cá e eu, porém, vos digo. É assim. Jesus não fugiu e ele dá um exemplo. E aí, o Judas fala assim, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Tenha como exemplo o amor de Deus. Aí você fala, que amor? O amor ágape. E aí aquele versículo aí, sabe, decora, né, Fatiminha? E Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho. Olha só, para salvar o mundo. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a nossa vida eterna. Que nós estamos aqui. E nós temos discutido muito isso. Para você ser cristão, olha, eu creio em Cristo, que Cristo é meu Salvador, e que o sacrifício dele na cruz do Calvário me garante a entrada no céu, na vida eterna. Mas eu não posso ser criança, de ficar brigando comigo mesmo toda hora, e com os outros irmãos, e não viver com Deus aqui na terra. A minha vida, na vida eterna com Deus, está garantida. Eu tenho que tentar experimentar agora como é viver com Deus aqui, enfrentando os mesmos problemas que todo mundo enfrenta, mas com Deus, com você. E esse é o nosso desafio, sabia? É servir a Deus aqui, viver com Ele aqui. Porque pela fé, nós vamos viver a vida eterna com Deus. É fantástico. E ele fala assim, ó, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Então assim, olha, você precisa pedir discernimento para Deus, para ver que o ensino que está vindo aqui do altar, da igreja, vai edificar a sua vida, em nome de Jesus. E aí, ele fala assim, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Então ele fala assim, olha, você tem que orar, interceder para que Deus limpe a igreja nesse sentido, que coloque o ensino verdadeiro, a essência. E até proporcionar para aquele líder que falou besteira, que tropeçou, proporcionar conversão para ele. Mas que o ensino dele foi errado. Entendeu o que eu estou falando? Que nem, por exemplo, eu estava estudando esses dias, estava vendo lá vários pastores divorciados, pastor da Assembleia de Deus, um monte de coisa. E essa pessoa não tem espiritualmente moral para fazer o casamento, para abençoar outro casamento. Mas aí você vai mexendo, não, a Bíblia diz isso, o casamento de Deus é heterossexual e monogâmico. Sempre foi no princípio. Está lá, e deixar lá pai e mãe, mas a gente não vai estudar sobre isso hoje, já estamos sobre isso já. Mas quero que você entenda que qualquer coisa ao contrário disso, seja anátema. Não, mas é incompatibilidade de gêneros. Porque você não casou, disse que amava? Cadê agora, no primeiro obstáculo, cadê o amor do casamento? Principalmente você que casa, já conhecendo isso, né? Então, olha só, mas ore para que Deus dê oportunidade às pessoas se arrependerem, tá bom? Ah, quer dizer, então que aquele pastor vai para o inferno? Não sei, tomara que não. Eu vou cuidar da minha vida, da minha salvação e vou seguir a essência da Bíblia. Já falamos sobre isso. Ninguém tem autoridade para falar que você vai para o céu ou para o inferno. Quem morreu na cruz e quem que falou lá em Mateus 28, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, anunciai meu evangelho às nações, aí batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Jesus foi falando isso, subindo para o céu. É Ele que tem a chave, é Ele que julga, é Ele. Mas nós temos que tomar muito cuidado. E ele fala assim, ó, o Judas, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ei, olha essa frase. Aquele que tem o poder de vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua igreja. Jesus tem o poder, olha o que Judas fala, e que nos lembra, Jesus tem o poder de vos guardar de tropeçar e se apresentar irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Sabe aquela desculpinha? Você que é jovem, pessoal, ei,
olha, vai ter uma festinha assim, tal. Você pode ter certeza. Jesus vai te dar a opção de você não ir. Vai vir um outro convite. Você não tem um culto na igreja? Um outro irmão vai te ligar, você não quer aqui tocar um louvor? Você não... Vai ter. Você vai porque você quer ir lá. Aí aquela desculpinha do Paulo lá, mas eu me fiz de tolo para ganhar o fraco. Aí vocês gostam de usar muito isso aí para cair, mas Jesus é poderoso para vos guardar de tropeçar, meu amado. Fica firme aí. E mais, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E quando ele coloca assim, seja a glória, a majestade, domínio e poder, é que são as coisas que mexem com o humano. Falando sério. O humano quer ter poder, ele quer ter autoridade, ele quer ter glória, ele quer ter tudo. E o Judas está comentando isso, que tinha muitos líderes ali que estavam se aproveitando da ingenuidade, da fé daquelas pessoas para implantar ensinos errados que não adoravam a Deus. E ele fala assim, Deus vai tomar conta e vocês fiquem espertos aí. Amém? Então, essa foi a carta de Judas, que nós terminamos, começamos a semana passada e terminamos aqui. E aí, eu quero tocar num assunto muito importante com vocês hoje, que é o perdão. E aproveitando esse tempo, tem uma carta muito curta na Bíblia chamada Filemon. É um filé mignon. Aí, Zé, filé mignon. Filé mignon. Fala rápido, filé mignon é filé bom. E onde o Paulo, ele aproveita para tocar no dia de perdão, pastor, que é muito difícil. Muito difícil. Muito. Eu estava vendo esses dias aquele cara do 9 lá, Siqueira. Ele falou o seguinte, Deus perdoa, a mulher arquiva. Não, mulher, nós também arquivamos. O ser humano, difícil, ele não perdoa, ele arquiva, viu, Fabinho? Arquiva, eu aprendi essa aí. Por quê? Porque Deus olha para você e fala, quando você pede perdão, Jesus fala assim, estão perdoados seus pecados, vai, não peques mais, vamos embora. Aí o João, ele relembra com autoridade, olha, se você pecar, nós temos um advogado justo. E o sangue dele vai perdoar os seus pecados e nos purificar. Legal. Mas, quando você está convivendo com alguém e você sabe que a pessoa errou, você tem dificuldade de perdoar. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Filemon, ele diz o seguinte, a carta é a carta de Filemon, mas na verdade é a carta de Paulo para Filemon. E aí, imagine o seguinte, só para um contexto histórico, tá? Rapidamente, sem entender, a gente vai entrar aqui na história da carta. Imagine você, pelo amor de Deus, só imagine, você é funcionário de uma empresa, certo? E você vai lá e acaba furtando alguma coisa da empresa e some daí. E aí você desaparece e aquele cara está atrás de você, quer saber? Deixa lá, deixa Deus cuidar dele. Mais ou menos assim. Tá bom? Vai pensar nessa carta assim. E aí, você que roubou há muito tempo atrás, saiu, passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, sabemos o tempo correto, você dá de cara com o apóstolo Paulo, na prisão, porque um abismo chamou outro abismo, não sabemos o que Filemon acabou fazendo, ele dá de cara com Paulo na prisão, que estava preso porque estava pregando o evangelho, estava roubando as pessoas da idolatria, estava preso lá, e aí esse cara teve a felicidade de contar com Paulo e se converte. Aí o apóstolo Paulo fala, não tinha celular, não tinha zap, não tinha e-mail, que ele fala, Luiz, seguinte, olha, recebe aí tal fulano, e começa a contar a história. Então essa carta é isto, o Paulo conhece esse cara lá, tal de Onésimo, nós vamos ler aí, e esse Onésimo, ele era escravo do Filemon, que o Paulo conhecia. Provavelmente das conversões de Paulo ele se converte, passa a fazer parte da obra, e o Paulo então, como a gente fala assim, né? Como a vida é pequena, o mundo é pequeno, né? A gente fala, às vezes você encontra com alguém, não sei aonde, lá do outro lado do mundo, lá, nossa, como o mundo é pequeno, você fala isso, né? E aí o Paulo, escreve essa carta, e aí diz assim,
Ó, começa assim a carta. É rapidinho, tá, meus irmãos? Ó, essa carta ela é autoexplicativa. Vamos ler com calma. Ó, Paulo, prisioneiro de Cristo. Estamos colocando nessa versão aqui para nós lermos juntos, tá bom? Prisioneiro de Cristo e o irmão Timóteo. Olha lá, os dois. A você, Filemão, nosso amado cooperador. Só para você entrar no clima. E aí completa lá, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Hoje, nós trocamos o nome culto do lar, entre aspas, por PGM, é isso? Mas, você acha que isso é novidade? Isso é a prática da igreja, onde havia o crescimento, haviam lutas. Então, é uma prática que a igreja não pode deixar. Nós colocamos muitas vezes obstáculo porque, nossa casa é pequena. O que os irmãos vão achar da minha mesa, do sofá? Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar lanche, isso aí é coisa nossa. Nós vamos comer a palavra na sua casa. Então você tem que abrir, a igreja tem que ir lá visitar, tem que orar com você, tem que fazer um culto lá, para você se habituar a isso aqui, ó, a igreja se reunindo na casa dele. E aí ele fala o seguinte, ó, ele cita o Filemão, mas ele não esquece, né? Porque às vezes a gente esquece. Por exemplo, olha, quem vai liderar o culto tal dia, tal, mas existe toda uma equipe, né? E aí o Paulo quis lembrar dessas pessoas, assim, até para a gente pensar que existem pessoas que cooperam em tudo. É Paulo para toda obra, está com a gente aqui, né? Aí o Paulo é prisioneiro, porque provavelmente ele está em Roma. Acredita que ele está em Roma preso, porque lá no finalzinho do livro de Atos ele chega até Roma, porque ele pede para ir falar com César, para se apresentar lá. Então, estrategicamente ele está lá. Talvez uma prisão domiciliar, não tenho a certeza ainda, está lá. E ele escreve para o Filemão. E aproveita o seguinte, olha, já que a igreja está reunida aí, abre para a igreja ler. Não tem que esconder, ele fala. Vai ser interessante. Eu não sei se uma pressão psicológica também, né, para o Filemão, tem tudo isso também. Isso não dá para saber. Mas se fosse você recebendo alguém que você conheceu, fala, ó, vai lá, eu conheço tal pessoa. Eu vou escrever uma carta, mas a carta hoje é rapidinho, né? Chega por e-mail e tal, mas ó, imagina a situação. E aí, essa carta chega lá, e o Paulo então, olha, a vocês, né, todos que ele falou, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Sabe um erro nosso comum? É só orar pelos necessitados, às vezes. Eu estava olhando isso aqui, vou orar por quem? Quem pediu oração? Você já vai lá quem pediu oração. Nós precisamos orar para que Deus mantenha você em pé também. Eu sei que às vezes os problemas do dia a dia parece que não deixa você orar, mas se nós pudéssemos, vamos tentar isso, deixar um hall de membros, disparar o nome das pessoas, do membro da igreja para as pessoas, orar. Nós temos que orar. Olha que lindo, eu dou graças a Deus, eu sempre dou graças a Deus. Ele sempre está orando. Ele não dá o tempo de oração, não é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu não, nem aquelas orações com fome. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é isso. Eu tenho que orar, colocar lá o nome das pessoas, só em lembrar, meu amado, sempre. Tem que virar uma prática nossa. Então, quando você está orando aqui, eu coloco o destaque que Deus toca no meu coração, ó, sempre orar. Sempre. E ele fala o seguinte, olha, uma coisa muito linda, que está no finalzinho que passa batido. Olha, eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Quer dizer assim, o seu amor no que você faz, independentemente de quem está precisando, é notável. Eu ouço falar. Sabe? É como se Deus estivesse falando, eu conheço as tuas obras, continua firme. Eu conheço as suas obras, continue firme. E o apóstolo Paulo, então, nessa carta, ele vai sutilmente orientando a igreja. Olha, seja os meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Ele fala isso em outra carta. Mas é uma prática que o Paulo tinha de sempre orar para Deus manter você firme na fé. E ele fala assim, olha, desse destaque, esse versículo, ele é grande, ó. Oro para que a comunhão
que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Sabe o que é ser eficaz? Que tem um resultado de verdade, genuíno. É uma coisa eficaz, está dando certo. E Jesus e o Paulo fala, eu oro para que a comunhão, para que a igreja tenha que ter comunhão, que procede pela fé. E quando fala isso, nós temos que quebrar muitas coisas, sabe? Nós temos que nos desprender. Viver em comunidade é viver uma grande família, não é verdade? Família que tem que aprender a conviver juntos. O apóstolo Paulo fala isso, olha, que tem que ser eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, nós precisamos conhecer, viver Cristo. Paulo está falando isso. Ele fala assim, olha, o seu amor, olha que lindo. Já pensou? Deus falando para vocês, ó, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você tem reanimado o coração dos santos, como Paulo está falando, ou você é um banho de desânimo? Ou quando a pessoa chega em você, ela tem esperança de seguir a Cristo, ou ela, esse Cristo eu não quero não. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso, olha, o seu amor, a sua atitude, as suas palavras, quando chega fofoca em você, quando chega mentira em você, quando chega alguma coisa em você tem me dado tanto ânimo, porque você tem parado e tem, opa, vamos, não. O importante é que Deus seja louvado, meu amado, vamos reverter isso para o bem. E o apóstolo Paulo está falando isso, olha, o seu amor tem me dado grande alegria, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. O amor que reanima corações. É fantástico isso. Se você pegar, aconteceu aí, família, se você pegar esses versículos e guardar, e assim, obrigado, Senhor. Deus falando com você isso. Você age independentemente de quem seja com amor, e isso, a sua atitude, olha, tem animado as pessoas. Ó, é possível sim, é possível servir com alegria. E ele fala assim, ó, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então ele preparou o terreno ali para o Filemon, daqui a pouco ele solta a bomba. Né? Ó, por isso, sabe, eu tenho liberdade para mandar você cumprir o seu dever. Porque nós temos dificuldade em perdoar. Nós, hein? E a vida vai te moldando. Você fala, quer saber? Jesus me perdoa, eu tenho que perdoar também. No fundo é isso. E aí, com o tempo, né, essa comunhão, as atitudes, a mudança de atitude daquela pessoa que se arrependeu, pediu perdão para você, vai trazer de volta essa prática do amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, estava preso em Roma, apelo em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, olha só, imagine você lá, o Onésimo se converte, confessa o pecado dele para o Paulo, e o Paulo, ó, vamos consertar isso. E aí, ó, o filho na fé, que é o Onésimo, e o Paulo intercede pelo perdão. Estava pensando, né? Quantas pessoas você tem que perdoar, literalmente? Ah, essa aqui eu não quero, essa não. Faz uma lista. Faz uma lista. De quantos Onésimos tem na sua vida? Que roubou a sua paz, roubou um momento de alegria seu, né? Falou alguma besteira, te ofendeu, nem que você talvez não saiba. Mas assim, nós temos dificuldade. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ei, olha, a sua atitude tem reanimado a fé de muitos. Eu estou vendo isso, perdoa. Não está dizendo agora que você vai ter que conviver daquela mesma maneira. O amor de Deus faz milagres. Quando você menos espera, vocês estão juntos de novo, conversando sobre várias coisas, mas dê prioridade para Jesus.
o ensino de Jesus. Ele, olha só, eu estou falando do Onésimo. Ele antes era útil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mandando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Olha o apóstolo Paulo intercedendo, porque uma coisa é assim, é fantástico. Uma vez perguntaram, por que eu li o Evangelho de João primeiro? Eu gosto de ler o João primeiro. Porque o João, ele começa, o Evangelho de João começa de Jesus depois do batismo. Quando ele conhece Jesus, ele não está interessado na infância, adolescência que passou. Assim, é como se eu conhecesse você agora, e se Deus trouxe você até aqui, não me interessa o seu passado. Eu não consigo ver você roubando, matando, se prostituindo, cometendo adultério, porque você está aqui na casa de Deus, servindo a Deus. Então, se Deus te trouxe a ler a palavra de Deus, te trouxe a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é porque é o seguinte, ei, ainda há esperança, peça perdão e esqueça o passado. As pessoas, quando olhar para você, enquanto você não agir de uma maneira transformadora, o Espírito Santo agindo no seu coração, elas vão olhar para você e vão lembrar do que você fez. É como se você tivesse que trabalhar humildemente na presença de Deus, deixar ser usado por Deus, onde Ele quiser que você seja usado, para as pessoas observarem que está tendo uma transformação na sua vida e que o poder de Deus realmente purifica e você vive de novo, uma nova vida. Quando Paulo fala isso, ele não conheceu o Onésimo lá, furtando, roubando. Ele conheceu o Onésimo através de uma palavra e o cara se converteu. E a atitude de Onésimo ali com o Paulo fez com que o Paulo, olha, eu não sei o que você fez para lá. Eu sei que foi coisa ruim, nem posso imaginar, até posso. Mas quer saber? Meu, você está convertido, cara. Olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. E olha para frente. E olha para frente. E olha para frente. Tudo foi um aprendizado. Tudo foi permissão de Deus. Mas você precisa voltar a olhar para a cruz. E aí ele fala assim, ó, recebe ele agora aí, ó, como se fosse meu próprio coração, porque gostaria de mantê-lo comigo. O apóstolo Paulo fala, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Quer dizer, tem jogo de palavra do Paulo também aí, já está escrevendo, olha, ele preparou o coração, e o Filemão vai ter que acreditar na palavra do Paulo para receber o irmão. Pensa que é fácil? Ó, a pessoa, daqui a pouco vai entrar aí o Marcondes, pessoal, o Marcondes, ele olha, ele ó, tem a mão leve, e aí, faz de conta, um exemplo. E aí, ó, irmão, ele foi preso lá, tá, olha, lá pregando na FEBEM, ele se converteu, estamos trazendo ele aí. Todo mundo esconde as bolsas. Não, quer dizer, mais ou menos assim, não. Você tem que acreditar na conversão dele, certo? Mas, como um amigo me perguntou uma vez, Cícero, na sua igreja lá, na sua igreja eu posso deixar a bolsa ali para o banheiro? Eu falei, você vai saber de quando você voltar. Não é? Porque aqui tem um bando de doente aqui. Você não sabe o que o cara roubar, não sei. Às vezes o cara está em processo de recuperação, de perdão, de purificação, e o inimigo vai tentar o cara. Mas deixa o carteiro aí pela fé, né? Brincadeira. Mas olha só, eu quis mandar eu quero que a carta chegue antes do que o Onésimo, para você pensar no caso. Não tem registro que o Onésimo levou a carta. Talvez ele tenha sido preparado, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para... Olha que lindo. Guardado as devidas proporções. Sabe quando você... Fala sério, vai. Você que sempre procurou ter uma vida correta. Imagine você é uma pessoa sempre procurou ter uma vida correta. Sempre lá. Aí, por algum motivo, se infiltrou lá num grupo, e aí os caras começaram a fazer coisa errada, você estava no meio, gostou, experimentou, começou a fazer, e cadê você? Você se fazia de correto aqui, mas ali nos bastidores, você se perdeu. É como se Deus permitisse que
que você tropeçasse e batesse a cabeça, assim, ó, já avisaram para você que tinha um buraco, você não quis acreditar, você caiu. Vem cá, vai. Então ele levanta você. É como assim, talvez você tivesse separado de você mesmo, aprendesse muito na vida, e agora você voltou. Agora sim, olha para frente. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Quer dizer, agora o Onésimo está voltando, ele era seu escravo, mas agora, além disso, perdoa ele aí, vai. Libera o Onésimo da escravidão, porque agora ele pode ser seu irmão amado, seu companheiro diferente. E o apóstolo Paulo assina. É como se fosse assim, olha, faculdade de Tarso, aprovado. Tem um nome, não tem, às vezes? Ok, ele fala assim, ó, para mim, ele é irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Aí eu estava pensando, como assim, pessoa e cristão? Porque nós conhecemos muitas pessoas boas, na verdade? Muitas pessoas boas que não têm o título de evangélico, porque nós acreditamos que cristão é só evangélico. Não. Então, assim, é claro que quando você começa a mergulhar nas escrituras sagradas, independente da religião que você está, você vai olhando para Jesus e você vai deixando muitas coisas, muitas práticas de religião de lado. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, fica firme aí, porque agora, além de pessoa que você conhecia até antes de roubar, volta a ser aquela pessoa até antes de roubar, e agora mais, ele é cristão. Ele está levando esse carimbo de cristão, e eu testifico isso. Assim, se você me considera companheiro na fé, olha com o Paulo, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Não é lindo demais isso? É como se alguém tivesse pisado no seu carro e falasse, ó, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, certo? Não significa que você perdoou, para você seguir em paz nesse sentido, para você... Porque a Bíblia fala isso, né? Se você tiver algo de errado com o irmão, você tem que ir lá e perdoar, não se participar da ceia. Se fosse a ferro e fogo mesmo, na verdade, poucas pessoas ceariam. Porque você acha que aquela coisinha que você não perdoou, tal, tá lá. O ideal é o seguinte, libera seu coração para perdão, porque Jesus tem te perdoado. E ele fala assim, olha, e recebe o Onésimo, como se estivesse recebendo a mim. Você tem que ter autoridade, né? No Luiz eu confio. Mas naquele ali, não. O Luiz falou, pode acreditar, ele mudou. Será? Mas é o apóstolo Paulo que está falando. Então, acho que tem um crédito, né? Dependendo de quem fala, tem um crédito, não tem? É como se na empresa, você conhece, dá para você indicar um professor para mim? Ele fala, qual? Deixa eu ver. Entendeu? Por quê? Porque quando é professor, é muito mais do que ensinar. É que o apóstolo Paulo está falando ali, ó. Ser cristão é muito mais do que uma boa pessoa. Entenderam? Ser cristão é muito mais do que ser uma boa pessoa. É representar Cristo. E ele prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Se ele roubou em espécie, enfiou aqui na mão, levou R$1.000. O Paulo falou assim, ó, põe na minha conta. Põe. Faz de conta que eu te devo. E ele fala, o apóstolo Paulo, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Se você fizer questão, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. É isso que ele está falando, o apóstolo Paulo. Olha, se você está preocupado com isso, acredite, ele se converteu e eu pagarei. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Quer dizer, olha, perdoe. Isso não significa que vai ser fácil uma convivência. Talvez nunca seja igual. Mas, assim, quando você perdoar de verdade, o Espírito Santo proporcionar uma oportunidade de vocês conviverem de novo alguns assuntos, coloquem em evidência a essência da Bíblia de Jesus, você vai entender se o cara se converteu ou não, e aí sim, você fala, opa, agora sim. Então o apóstolo Paulo pede, ó, reanime o meu coração em Cristo, perdoe. E continua aí firme, ele fala, escrevo
certo de que você me obedecerá, sabendo que faria ainda mais do que eu lhe peço. Além de receber, o Paulo fica imaginando o Filemão, como o Filemão trabalhando pela fé. O Paulo imagina o Filemão, olha, além de perdoar, fazendo muito mais. E esse muito mais vai ser de acordo com a convivência e assim por diante. Amém? Além disso, terminando aqui, ó. Prepare-me um apoio. Paulo falou, eu também vou aí, hein? Prepara um cantinho para mim aí, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês, ó. Paulinho, então ele quer, ó, se eu passar por aí, prepara aí um sofazinho que eu estou chegando aí, tá? E aí, meus amados, ele vai citar algumas pessoas, ó, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus. Você imaginou? Nós temos a liberdade hoje de falar de Jesus, né? Mas, ó, os caras estão presos, você já conheceu a história, o livro de Atos, estão presos porque estavam falando de Jesus Cristo. Para os romanos era só uma religião, então para manter a ordem tinha que prender mesmo, mas toda uma cilada do diabo por detrás ali que nós já estudamos. Mas olha, preso porque estavam falando de Cristo. E hoje ainda tem lugares no mundo que é assim, você não pode falar de Jesus Cristo, tá bom? Bom, assim, envia saudações, assim como também Marco, Aristarco, Dema e Lucas, meus cooperadores. Ó, o Lucas é que escreveu o Atos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Viu? Foi uma carta curtinha, para a gente aproveitar e terminar Judas e ler Filemão, mas é uma carta muito rica, que fala sobre a necessidade de nós perdoarmos. Certo? Perdoe. Perdão é a essência do amor, tá bom? Perdoe. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui na sua casa. Obrigado por esse momento que nós pudemos ler a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Senhor, abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo, participando desse estudo. Coloque desejo de perdoar no coração delas, Senhor Deus, para que o seu nome realmente seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, nos fortaleça para que nós possamos continuar na tua presença, sendo dignos de ser chamados cristãos, filhos de Deus. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, presença de vocês, e continue conosco às 18h30.